Olá pessoal, dando continuidade então no nosso estudo da física, nós vamos ver hoje o princípio de Pascal, pessoal. Então, o princípio de Pascal, ele afirma a seguinte situação: a variação de pressão provocada em um ponto qualquer de um líquido é transmitida para todos os demais pontos e as paredes do recipiente que confina o líquido sofrem a mesma variação de pressão, tá? Um exemplo, pessoal, mais usual que nós temos é quando pressionamos uma das extremidades de uma bisnaga, de uma pomada ou de um creme dental, tá? O que vai acontecer? A variação de pressão gerada pelas mãos na embalagem é transmitida pelo creme empurrando para fora na outra extremidade, que é o que confirma então o meu princípio de Pascal, tá? Nada mais é que isso. Então vamos resolver os exercícios e dentro dos exercícios nós vamos fixando esses conceitos e esse conceito então. Então, ó, lá na página 45, exercício 1. Ele fala o seguinte: de acordo com as leis das leis da hidrostática, analise as afirmações abaixo, assinalando-a com a letra V, as verdadeiras, e F, as falsas. Então, a letra A. A pressão de um ponto no interior de um líquido não depende da profundidade? Falso, é lógico que vai depender da profundidade, não é, pessoal? Se eu mergulhar mais, cada vez que eu mergulhar mais profundo, maior vai ser minha pressão, não é? Posso provar, então, através da nossa forma de aprender. Pressão é igual ao quê? Massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Então, vai depender da altura, sim, ou seja, da profundidade. Então, P depende de H. Tudo bem? B. A pressão em um ponto no interior de um líquido depende da densidade do líquido? Sim, a pressão num ponto interior vai depender da densidade do líquido, com certeza. Ó, vai depender da densidade, com certeza. Verdadeiro. C. Qualquer ponto no interior de um líquido está submetido à mesma pressão? Não. Falsa. Falsa. A pressão em um ponto no interior de um líquido depende da profundidade do ponto em relação à superfície livre desse líquido. Então é falso. Letra D. Uma elevação ou redução da pressão aplicada em um ponto qualquer de um líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos, tanto do líquido quanto das paredes do recipiente que o contém? Verdade, pessoal. Então, ó, lá de acordo com o princípio de Pascal, o acréscimo de pressão em um ponto de um líquido em repouso é transferido integralmente para todos os pontos desse líquido. Logo, então, isso aqui é verdade. 2. Um certo medicamento, tratado como fluido ideal, precisa ser injetado em um paciente, empregando-se para tanto uma seringa. Então tem uma seringa ali, tem um embolo, tem a abertura da agulha. Então eu vou aplicar uma medicação. Considere que a área do embolo seja 400 vezes maior que a área da abertura da agulha e despreze qualquer forma de atrito. Um acréscimo de pressão igual a ΔP sobre o embolo corresponde a qual acréscimo na pressão do medicamento na abertura da agulha? O mesmo, vai ser o mesmo ΔP, justificando-se pela lei de Pascal. A variação da pressão provocada em um ponto de um líquido é transmitida para todos os demais pontos e as paredes do recipiente que confinam o líquido sofrem a mesma variação de pressão. Então, se um acréscimo de pressão é igual a ΔP, ali quanto que vai valer então o acréscimo da pressão? ΔP, certo? Olha que interessante. 3. 3. Que é a Universidade Estadual de Goiás. Certo?
Em uma colisão automobilística frontal, observou-se que o volante foi deformado provavelmente pelo impacto com o tórax do motorista, além de uma quebra circular no para-brisa evidenciar o local de impacto da cabeça. O acidentado apresentou fratura craniana, deformidade transversal do externo, contusão cardíaca e ruptura dos alvéolos pulmonares. Misericórdia. A lesão pulmonar ocorreu pela reação instintiva do espanto do motorista ao puxar e segurar o fôlego, pois a compressão súbita do tórax produziu a ruptura dos alvéolos, assim como se estoura um saco de papel inflado. Sobre essa lesão pulmonar, é correto afirmar que... Qual é a alternativa correta? Vocês vão tentar resolver e chegar na alternativa correta, tá? E depois vocês vão pedir para mim qual é a alternativa correta, ok? Tudo bem? Ok. 4. Uma pessoa está sem saca-rolhas e necessita abrir uma garrafa de vinho. Ela resolve então enrolar a garrafa em vários panos de prato e bater o fundo da garrafa contra a parede. Após algumas batidas, a rolha começa a sair. Explique fisicamente por que isso ocorre. Por que isso ocorre, pessoal? Eu sei que a razão entre a força exercida por unidade de área é definida como pressão. Sim ou não? Então, eu sei que pressão é igual a força sobre a área, tá? Então, a razão entre a força exercida por unidade de área é definida como pressão. Essa pressão causada, então, pelas batidas da garrafa é transmitida para todos os pontos do líquido e do gás, fazendo assim com que impulsione a rolha para fora. É por essa explicação, tá, pessoal? É por essa explicação. E, por fim, o exercício 5. Então, vamos fazer aqui no cantinho para economizar papel, tá? Um recipiente com 2 saídas de líquido tem um embolo móvel e está completamente cheio de água, como ilustra a figura a seguir. Uma pessoa realiza uma força de módulo igual a 10 newtons. Força igual a 10 newtons. Sobre o embolo de área igual a... Então, ele dá que a área é igual a 50 centímetros quadrados. E as rolhas são arremessadas para fora do recipiente. Considerando a pressão inicial nas rolhas A e B como sendo, respectivamente, pressão A e pressão B, qual a pressão que as arremessou? Então, pessoal, vamos lá, ó. A pressão que arremessou as rolhas é igual à pressão original acionada da pressão exercida pela folha sobre o embolo, tá? Repetindo. Então, olhem para o desenho. A pressão que arremessou as rolhas é igual à pressão original adicionada da pressão exercida pela força sobre o embolo. Então, basta eu calcular o quê? A pressão. Então, eu sei que pressão é igual à força sobre a área, tá? Então, pressão é igual... De quanto que é a força? 10. De quanto que é a área? 50 vezes 10 elevado a menos 4, porque tem que estar em metros quadrados. O enunciado deu em centímetros quadrados, então é só transformar. Então, a pressão vai ser igual a quanto? Resolvendo isso aqui, a pressão vai ser igual a 2.000 Newton por metros quadrados. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Então, ó, 10 minutinhos praticamente de vídeo, resolvemos alguns exercícios, fixamos alguns conceitos, tá? Até a próxima. Um abração.